Tudo bem, pessoal? Aqui Leandro de Araújo. Estou aqui em Cruz Alta. Cruz Alta, uma belíssima cidade aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul. Uma cidade bonita, acolhedora, com um povo hospitaleiro. E a cidade, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é o berço do escritor Érico Veríssimo. Acredito que seja, sem dúvida nenhuma, o maior escritor gaúcho de reconhecimento internacional de todos os tempos. Érico Veríssimo, autor de dezenas de obras aí, mas pai principalmente da sua obra máxima, né, O Tempo e o Vento, que foi transformado em filmes, em séries, na televisão, mas que sem dúvida nenhuma traz na sua essência escrita o romance definitivo sobre o nosso povo, nosso estado, né, sobre nossas raízes, nossa cultura, nossa história, do ponto de vista, claro, de uma muito especial, que era de uma família, né, de uma família que surgiu na sua essência nas missões jesuíticas lá no século XVIII, mas que conta no transcorrer da história da obra até o início da era Vargas ali, a história do Brasil. A gente está falando já no início do século XX. Então, uma obra imortal, né, do Érico Veríssimo, escritor fabuloso. Meu escritor favorito, meu filho mais velho se chama Érico, não é por acaso. Então, toda vez que eu venho para Cruz Alta, eu fico muito feliz de verdade, assim, em poder passar um pouquinho aqui no lugar onde o Érico nasceu, né? Mas o que me trouxe a conversar com vocês hoje é justamente a relação de Cruz Alta com o Érico Veríssimo, curiosa relação, né? Não sei se a polarização política que a gente vive hoje sempre foi polarizado, mas numa intensidade cruel, né? É a terceira vez que eu venho para Cruz Alta, né? Trabalhar com o CTG aqui com o projeto Aquecimento Cênico. O CTG que eu fui trabalhar, inclusive, CTG Querência da Serra, pessoas queridas ali que tem no seu grupo juvenil, na coreografia de entrada, uma homenagem linda para a obra do Érico Veríssimo, linda, linda, linda. Mas a cidade em si tem uma relação curiosa com aquele que deveria ser a sua maior personalidade, né? Então, eu vi poucas referências na praça central lá tem uma estátua em tamanho natural dele sentada num banco, publiquei as fotos, inclusive, no Instagram, né? Tá aqui o meu Instagram, para quem quiser me seguir, ó. Segue esse Instagram aqui. Mas tem um painel vindo do centro de direção rodoviária, um painel homenageando o Tempo e o Vento. Na rodoviária tem uma estátua do Capitão Rodrigo Cambará, o personagem, né? Capitão Rodrigo Cambará, personagem da obra. Mas não são. E tem um museu que nunca está aberto, eu nunca consigo pegar aquele museu aberto ali, né? Que seria onde foi a casa do Érico. Mas só, eu acho pouco para um escritor de tamanha grandeza e principalmente o homem que levou o nome de Cruz Alta para o mundo, né? O responsável por fazer com que Cruz Alta tenha um reconhecimento mundial. A obra do Érico Veríssimo foi traduzida em dezenas de idiomas e publicada em centenas de países. Mas eu acho essa relação curiosa. E aí, o que me trouxe a trazer esse vídeo para o ar hoje é uma relação da população. Porque é a terceira vez que eu venho para cá e eu vejo que algumas pessoas, principalmente algumas pessoas mais velhas, têm um ranço, mas um ranço brabo, pelo fato do Érico Veríssimo ter deixado Cruz Alta. Foram pelo menos umas 5 pessoas que me disseram que esse tal Érico Veríssimo, que nasceu em Cruz Alta, mas foi embora, e que só vinha para Cruz Alta quando ele queria matar a saudade da terra. E eu não vejo, eu não consigo entender onde é que está o problema aí. Onde é que estaria o problema pelo fato do Érico Veríssimo ter deixado Cruz Alta, que é uma cidade no noroeste do estado, que eles mesmos aqui reconhecem que oferecem poucas oportunidades de trabalho, de formação, isso inclusive hoje,
Não estou falando de Não estou falando de quando ele nasceu lá, no início do século XX. Bom, e aí ele foi embora para Porto Alegre, onde ele, né, criou raízes, né, se profissionalizou, onde ele teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, viajou o mundo inteiro. E o Érico Veríssimo aqui tem algumas pessoas que têm esse ranço ali pelo fato dele não ter permanecido. Agora tem trilha. O vídeo agora tem trilha sonora. Eita! Tá boa a trilha sonora, deixa eu tocar. O pessoal tem esse sentimento. Acredito, inclusive, que isso tem a ver um pouco com a polarização, porque durante a ditadura militar no Brasil, Érico Veríssimo teve que responder aos militares alguns questionamentos que fizeram sobre sua obra, né, algumas acusações, inclusive, que ele sofreu lá de comunismo, que não era, porque, na verdade, Érico Veríssimo nunca se assumiu, nunca manifestou publicamente essa posição política mais radical à esquerda, mas na sua obra é claro que ele citava o Brasil de uma época, né? E naquela época existia injustiça social, já existia questões, abuso de poder político, né? A gente tinha os coronéis ali no seu tempo ainda, né? Dominando e mandando em algumas cidades, mas o Érico Veríssimo, ele é um cara que é universal, né? Ele através da sua obra, o grande contador de histórias, que é Érico Veríssimo, ele contou Cruz Alta, ele contou o Rio Grande do Sul para o mundo, né? Érico Veríssimo é essa figura completa no sentido de produção literária. Ele trouxe uma obra que é pesquisada até hoje, que vai continuar sendo pesquisada, com personagens imortais ali, como Capitão Rodrigo, a Ana Terra, né, outros personagens mais que faziam parte desse núcleo ali, como Licurgo Cambará, a Luzia Silva, o Bolívar, né, e isso só citando O Tempo e o Vento, né, nem estou falando de outras obras aí, como Noite, como Clarissa, como Sol de Clarineta, como Olhar os Lírios do Campo, né, obras que transcendem o tempo, né, mas que mostram, né, que normalmente elas são representando o Rio Grande do Sul, né, eles mostram um Rio Grande do Sul para pessoas que nem sabiam que existia, né, a obra foi para o mundo. Então eu acho curioso essa relação de Cruz Alta com a sua maior representação pública, né, que é o Érico, né, e eu queria entender, então, inclusive aqui embaixo, se alguém daqui de Cruz Alta encontrar esses vídeos pelas internets afora, se alguém puder fazer a gentileza aí de repassar, me explique aí a origem desse ranço, ou alguém que acha que isso não é justo, como eu, que vem aqui embaixo aqui e comente, eu vou comentar todos os comentários, inclusive, tá? E comente o que pensa disso, né? Por que existe essa diferença? Uma frase forte e triste para mim, no motorista do Uber que eu peguei, não dessa vez, mas da outra. Dessa vez ele também falou mal do Érico nesse sentido, mas da outra o cara me disse assim, nós faremos uma cruz aqui em Cruz Alta, que vai ficar no morro não sei do que, vai ser a maior cruz da América Latina. Me contou toda a história. Daí ele disse, o objetivo disso é fazer com que Cruz Alta seja reconhecida como a cidade da cruz, e não mais como a cidade do Érico Veríssimo. Cara, por que isso, né, cara? Por que não ser reconhecido como a cidade da cruz e a cidade do Érico Veríssimo? Né? O Érico Veríssimo já estava aí muito antes dessa cruz e fazendo o seu papel. Bom, de qualquer maneira, assim, eu muito grato aqui pela cidade, pela recepção, né? As pessoas daqui, apesar dessa opinião de algumas pessoas, eu creio que não seja de todos, talvez não seja nem da maioria, mas é uma manifestação forte, porque eu vi muitas pessoas falando sobre isso, com esse tom, assim, esse ranço guardado a respeito do Érico pelo fato dele ter ido embora. Eu pensei até, inclusive, em outras pessoas, eu comentei com o motorista do Uber não, aqui ele não usa o Uber, ele usa o Garupa. Conversei com o motorista do Garupa e disse, cara, mas lá no Alegrete, por exemplo, a família Fagundes foi todo mundo embora para Porto Alegre, mas lá eu vejo as pessoas, inclusive lá, toda vez que eles vão lá, sendo acolhidos e aplaudidos pelo fato deles levarem o nome do Alegrete para outros lugares, né, para dar uma visibilidade interessante para o Alegrete, mas não, eles continuaram se mostrando resistentes aqui, essas pessoas que malharam ali o Érico de uma forma incisiva e tal.
Tá bom, gente, mas aí era isso, né? Eu queria trazer esse vídeo para conversar com vocês sobre isso. Fazia tempo que eu não publicava, né? Então, queria mais uma vez estender aqui o convite, né? Já que vocês estão, para quem está vendo no YouTube, né? Clica ali embaixo, ali naquele joinha ali, curte o vídeo, porque isso aí me dá a entender que as pessoas estão assistindo, que o vídeo tem alguma relevância, né? E se estão assistindo no Instagram ali também, né? Curte ali também, tá? Comentem para mim o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre como é que nós tratamos os nossos autores brasileiros, né? Se tem algum lugar aí que vocês estão lendo que também existe desrespeito ou desinteresse da população sobre seus autores, comenta aí para mim, né? Deixa eu ficar sabendo quem mais tem esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de posicionamento. Se não gostou do vídeo também, né? Pode comentar aí, a gente vai adaptando e vai ajustando e vai melhorando para os próximos, para sempre a gente poder promover aí alguma coisa melhor. Tá bom, gente? Ó, um grande abraço para vocês. Estou aqui esperando o meu ônibus, né, para voltar para casa, saudade da família e a vida vai seguindo seu rumo. Né? Conheçam a obra do Érico Veríssimo, leiam o Érico Veríssimo, leiam O Tempo e o Vento. Gaúcho, leia O Tempo e o Vento. Não assiste lá a sériezinha da Globo lá, bonitinha, meio novela, mas leia a obra do Érico para que tu conheças ali a nossa história a partir do ponto de vista de um gaúcho universal, de um gaúcho universal. Grande beijo e até a próxima.